Eu vou estar também compartilhando, então, aqui minha tela. Eu achei que na aula passada eu perdi muito tempo escrevendo o roteiro, então, para essa aula, eu já deixei preparado aqui o roteiro. Na verdade, vou ser honesto, eu copiei o roteiro que já estava pronto do período do PLE, mas está aqui o roteiro. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Na aula de hoje, nós vamos estudar problemas de otimização. Ou seja, vão ser probleminhas do cotidiano, aonde nós vamos estar aplicando o que nós aprendemos sobre o estudo de máximos e mínimos, certo? Então, vão ser esses tipos de problemas. Bolei aqui um roteirinho, na verdade, peguei no livro, um roteirinho para a gente, ou dicas para a gente estar resolvendo esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quando a gente vê um problema, é ler o problema. A primeira coisa que você vai fazer é ler o problema. Aí, quando você estiver lendo o problema, eu sugiro que você vá destacando alguma coisa importante que você viu, certo? Já vai identificando e destacando o que está variando, o que ele está pedindo, certo? Aí, depois de fazer isso, você faz um desenho que mostra, que ilustra o problema, certo? Faça um desenho que ilustra o que está acontecendo no problema. Depois, você vai listar os fatos que colocou lá no problema, que você destacou, você vai colocar no teu desenho e também ao lado, eu sugiro que você escreva o que você tem, o que você quer. E no meio disso, você vai ter que ter uma relação entre as suas variáveis, certo? Talvez tenha uma relação entre as suas variáveis. E esses problemas todos que a gente está fazendo aqui, vai ser problemas de otimização, né? Então, vai ser de você ter que encontrar o maior ou o menor de alguma coisa. Então, o que você vai ter que fazer no item 4? Você vai ter que encontrar uma função em que encontrar o valor máximo dessa função é a mesma coisa do que encontrar o maior do que o problema está pedindo. Ou encontrar o mínimo seja o mesmo que encontrar o menor do que o problema está dizendo. Certo? Muito bem. Então, deste jeito, o teu problema passa a ser o problema de encontrar o valor máximo ou o valor mínimo de uma função. Aí, você se lembra que uma coisa importante, né, que a gente sabe sobre funções, sobre máximos e mínimos de funções. Algumas coisas importantes. Primeira coisa importante que a gente sabe, né? Eu não coloquei aí no roteiro, mas é uma coisa muito importante, muito válida. Nós sabemos que uma função possui máximo ou mínimo quando ela é contínua e ela está definida no intervalo fechado. Ou seja, quando ela é contínua, ela está definida no intervalo fechado. Então, ela possui o valor máximo dentro desse intervalo fechado e um valor mínimo dentro desse intervalo fechado. E nós vimos que esse valor máximo e esse valor mínimo vai ser o quê? Ou ele está nas pontas, ou ele está no miolo do intervalo, certo? Se ele está no miolo do intervalo, então ele é um ponto crítico. Se ele é um ponto crítico, desculpa, se ele está no miolo e ele é um ponto crítico, então ele é um valor, desculpa, se ele está no miolo do intervalo, no interior do intervalo, então ele também é um valor extremo local. Se é um extremo local, eu posso aplicar os testes da primeira e da segunda derivada. E daí, aplicando os testes da primeira e da segunda derivada, eu vejo se o meu ponto é máximo ou mínimo, certo?
Local. Uma coisa também importante, né? Agora que eu vi, que eu falei, eu copiei esse daqui do outro. Então, eu vou colocar aqui mais uma informação que eu acho importante. Verificar se os pontos em 5 são pontos em que a função assume valor máximo ou mínimo local. Mais ainda, né? É importante você lembrar, né, do que eu falei. Se a função bom, é importante você verificar isso. Deixa eu só colocar assim, a função é contínua e está definida em intervalo fechado? Isso daqui é importante por causa do que eu tinha falado antes, né? Bom, depois você vai ter que verificar se os extremos são atingidos nas pontas. Deixa eu apagar esse 7 aqui. Esse 7 eu vou apagar como estava. Vou colocar o da minha anotação aqui. Estou vendo agora que ela está bem diferente. Deixa eu apagar esse 7. Esse 7, vamos colocar assim, ó. Então, quer dizer, os extremos, lembrando, né? Quando eu estou numa função contínua, os extremos são assumidos ou nas pontas ou no ponto crítico. Então, você pode ir lá e verificar se os extremos são atingidos nas pontas do intervalo ou no ponto crítico. Como nós veremos, né, vão ter casos em que basta a gente fazer o 6 e a gente nem precisa fazer o 7. Tem casos que a gente basta fazer o 7 e não precisa fazer o 6. E por último, né, acho que essa é uma dica muito válida. Talvez você não consiga de primeira. Se você não conseguir de primeira, não se desespere. Respira, tenta esquecer e tenta de novo. Se acalma e tenta de novo. Tá bom? Muito bem. Então, vamos colocar aqui o nosso primeiro exemplo. Então, primeira coisa que nós faremos, né? Vamos ler. Deve-se construir uma caixa com base retangular a partir de uma folha retangular com lados 21 centímetros e 16 centímetros. Bom, então a gente vai destacando, né? Vai lendo e destacando. Então, já vou destacar aqui o seguinte. Eu quero construir uma caixa. Essa caixa ela é construída a partir de uma folha retangular. Os lados dessa folha retangular são 21 e 16. E como que você vai construir a caixa? Você vai cortar um quadrado. Cortando um quadrado em cada quina da folha. Esses quadrados que você vai cortar são congruentes. Ou seja, os quadrados têm as mesmas dimensões. Aí ele pergunta, determine as dimensões dos quadrados retirados. Então, quero determinar o quê? Quero determinar as dimensões dos quadrados retirados. Nas quinas, para que o volume da caixa seja máximo. Então, o que é importante? Eu quero o quê? Qual que é a coisa mais importante, né? Problema de otimização. O que eu quero otimizar? Eu quero otimizar o volume. Ou seja, eu quero ter um volume máximo. Bom, então essas daqui são as informações. Então, agora que eu li o problema, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, fazer um esboço da situação.
Então, o que ele me diz? Ele diz que você vai construir uma caixa a partir de uma folha retangular. Eu vou desenhar aqui a minha folha retangular. A minha folha retangular tem... Ó, desenhando aqui a folha retangular. Essa aqui é a minha folha retangular. Pumba. Desenhar a minha folha retangular. Essa folha retangular, ela tem um dos lados 21 centímetros e o outro lado 16 centímetros. Os outros lados 16 centímetros. Certo? E daí, como que você constrói essa caixa? Você vai retirar um quadradinho aqui de dimensões X, por exemplo, certo? Quadradinho. O outro quadradinho aqui, por exemplo, de dimensões X. Um outro quadradinho aqui, também de dimensões X. Outro quadradinho aqui. Todos esses quadradinhos que eu estou retirando têm dimensões X, certo? Aí, quando eu retiro os quadrados, né? Esses quadrados de dimensão X, o que eu obtenho? Vamos fazer aqui um esboço, né? Quando eu retiro esses quadrados, eu obtenho isso aqui, ó. Certo? Retirei os quadradinhos, eu obtive isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, essa parte daqui, eu vou pegar essas abas, né? E vou fechar, vou subir elas. Vou subir essas abas e vou ter, então, uma caixa. Vou desenhar aqui a nossa caixinha. Por exemplo. Essa daqui, por exemplo, a nossa caixa. Tá bom? Bom, aí o que eu quero estudar? Eu quero otimizar o volume. Então, a primeira coisa que eu quero descobrir é qual vai ser o volume dessa caixa. Vou chamar ele de V. Bom, como é que eu calculo o volume? O volume é o quê? É a multiplicação das dimensões da caixa, certo? Então, o volume é o quê? O volume é a multiplicação deste comprimento com este comprimento aqui, com este comprimento aqui. Tá bom? Bom, suponhamos que a minha caixa está virada, eu dei um giro nela, né? Vamos supor que esse cara aqui, por exemplo, é o X, tá? Eu vou apagar esse bichinho aqui, que eu acho que ficou feio desenhar ele aqui, né? Então, deixa eu apagar ele daqui. Deixa eu tirar esse bichinho verde aqui. Bom, vamos por... Então, aqui, ó, tá X. X é essa dimensão aqui da caixa. Que X, Renan? Que X, Renan? Você tá doido, Renan? Bom, vamos pensar aqui melhor. Bom, então tem que determinar quem são essas dimensões da caixa, certo? Eu subi a caixa. Vou pôr aqui, acho que foi melhor. Eu subi essa aba, né? Então, se eu subir essa aba, aqui tem X, tá? Esse pedaço daqui da frente, vamos supor que é essa parte aqui. Quanto que é esse comprimento? Bom, vamos pensar. Todo esse lado tinha 16. Aí, eu tirei um pedacinho X e outro pedacinho X. Então, ele vai ser 16 menos 2x. 16 menos 2x. E essa parte aqui, que é a mesma dessa daqui, quanto que é que ele vai medir? Bom, vamos pensar. Eu tinha 21 e eu tirei também 2x. Então, vai ser 21 menos 2x.
Então, quanto que é o volume da minha caixa? O volume da minha caixa vai ser x vezes 21 menos 2x vezes 16 menos 2x. Tudo bem? Esse daqui é o volume da minha caixa. Tá bom? Então, minha caixa tem esse volume. O que eu quero fazer? De novo, eu quero encontrar o volume máximo. Observa que aí você já tem o quê? Você tem V igual a uma coisa que só depende de x. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai encarar esse V como uma função e vai determinar qual é o valor máximo dessa função. Tá bom? Então, note que o problema se torna o mesmo do que determinar o valor máximo da função. Qual função? Vamos ver. Qual função que eu vou ter? Vai ser a função que vai de V, vou colocar aqui depois o domínio, indo em R, que pega um x e leva esse x, em vez de x, igual a x 21 menos 2x vezes 16 menos 2x. Tá bom? Aonde que é esse valor máximo? Bom, o meu x que eu peguei aqui, o que eu sei dele? Meu x é um valorzinho que eu vou ter que recortar do papelão, né? Ou da folha de papel. Se é um pedacinho que eu vou ter que recortar, esse pedacinho tem que ser o quê? Esse pedacinho não pode ser zero, então ele tem que ser maior do que zero. Então, o domínio da minha função, ou melhor, onde mora o x, tem que ser um lugar maior do que zero. Agora, você repara aqui nessa folha. Quanto é que eu posso cortar? Bom, lembrando que quanto mais eu aumento esse quadrado daqui, mais eu aumento esse quadrado daqui, certo? Então, no máximo, deste lado aqui da folha, no máximo eu vou poder cortar 8, certo? Não podendo ser exatamente 8, porque senão eu só vou estar cortando a folha no meio, tá? Não pode ser exatamente 8, senão eu não consigo fechar e não vou ter uma caixa, certo? Porque se fosse exatamente 8, essa parte aqui, ó, iria sumir, tá bom? Muito bem. Então, eu vou cortar um tanto menor do que 8, por causa desse lado. E, por causa dessa outra folha, eu vou cortar um tanto menor do que 21 dividido por 2. Então, o x tem que ser menor do que 8 e tem que ser menor do que 21 sobre 2. Como 8 é menor do que 21 sobre 2, então eu vou cortar o quê? Meu x vai até 8, certo? Então, a função que eu vou ter que determinar o valor máximo dela é uma função que está definida no intervalo 0,8. Tá bom? Aí, eu te pergunto, essa função aí, você sabe, a partir dos teoremas que nós vimos, se ela assume o máximo ou o mínimo? Alguém sabe se essa função aí assume, de fato, um máximo e um mínimo? Assim, Que critério que a gente sabe? O que é que eu falei para vocês? Se satisfazer isso, então a função tem um máximo e um mínimo. ela é polinomial, né? Contínua. Ela é contínua, mas para ter um máximo e um mínimo tem que ter mais uma coisa. O que mais? Diferenciável? Não, ela tem que estar definida no intervalo fechado. Ah, Mas essa função está definida no intervalo aberto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar para o intervalo fechado, porque no intervalo fechado eu tenho garantia da existência do máximo e do mínimo.
E depois eu retorno ao intervalo aberto. Porque se ela tiver um máximo no intervalo fechado, e esse máximo é assumido no intervalo aberto, então, em particular, esse máximo vai ser o máximo da função do intervalo aberto. Tá bom? Vamos com calma, eu vou escrevendo essas informações. Então, para garantir a existência do valor máximo, vamos primeiro trabalhar, ou melhor, vamos trabalhar primeiro com a função definida no intervalo fechado. Lembrando que, geometricamente, essa função aqui não tem sentido, porque não tem sentido, na nossa abordagem geométrica da caixa, o x ser 0 ou ser 8. Mas eu estou trabalhando com essa função porque ela é uma função que, pelo que a gente estudou, ela tem máximo e mínimo. Então, você observe que V possui máximo em 0,8. Por quê? Pois V é polinomial, então, em particular, V é contínua. E o domínio dela, que é o 0,8, é intervalo fechado. Tudo bem? Tá claro? Então, essa função aqui, que nós pegamos agora, ela possui um valor máximo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, de fato, ver quem que é esse valor máximo. Então, o que eu vou fazer? Lembrando, um valor máximo, uma função que tem, uma função que ela está definida no intervalo fechado, ela admite um valor máximo. E nós vimos que esse valor máximo ele vai ser ou nas pontas ou no ponto crítico. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou determinar quem que é o ponto crítico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é quem é ponto crítico de V. Então, vamos ver. Quem são os pontos críticos de V? Bom, a minha V, ela é uma função polinomial. Se ela é polinomial, então ela é, em particular, diferenciável. Se ela é diferenciável, quem que vão ser os pontos críticos? Os pontos críticos vão ser os caras cuja derivada dá zero. Lembrando, o que é um ponto crítico? Um ponto crítico é um ponto onde ou não existe a derivada, ou que a derivada é nula. Bom, isso é um ponto crítico. Muito bem. Agora, eu observo o seguinte. Quem são os pontos críticos da minha função? Então, vamos calcular a derivada, né? Tem que calcular a derivada dessa minha função. Antes de derivar, eu vou abrir esse produto aqui para ficar mais fácil, tá? Para a gente derivar. Eu vou abrir, mas nem tanto. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Observa que eu tenho um fator comum aqui, que é o 2. 16 menos 2x, eu tenho um fator comum 2. Tá? Então, primeiro eu vou colocar esse 2 em evidência, só para diminuir as contas. Talvez não diminua muito, mas vai diminuir um pouquinho. Então, eu quero calcular a derivada desse cara. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou efetuar a distributiva, mas vou manter o 2. O 2 eu posso até tirar para fora. Professor, Oi, diga. o 21 menos 2x não vai junto não, também, nessa ideia? Oi? O 21 menos 2x também não vai, não? O 21 e 2, 21 não é múltiplo de 2, né? Não, porque o que eu fiz aqui foi só colocar em evidência o 2 que tem na segunda parcela. Tá? Tudo certo.
Só isso que eu fiz até agora. Agora eu tirei o 2, agora nesse segundo passo eu tirei o 2 para fora da minha derivada, e agora eu vou efetuar a minha distributiva. Então eu vou fazer 21 vezes 8, vai dar 16, 8, menos 21 vezes x, 21x, vou colocar aqui um x vezes, tá? Depois, menos 2x com menos 8 vai dar menos 16x. E depois, mais 2x vezes x, 2x ao quadrado. Tá bom? Agora, esse cara aqui, eu vou escrever ele assim. Bom, eu quero só saber quando a derivada é igual a zero. Então, eu posso multiplicar dos dois lados por meio, e eu não vou mais me preocupar com esse 2zinho que estava aí. Agora, eu vou fazer assim, eu vou distribuir esse x. Então, eu vou ficar com 168x, menos 21 com menos 16 vai dar menos 37x ao quadrado, mais 2x ao cubo, igual a zero, correto? X menos 37x ao quadrado, mais 2x ao cubo. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou, de fato, derivar. Então, eu vou ficar com 168 menos 2 vezes 37 vezes x, mais 2 vezes 3. Escrevi tanto que se ontem que eu estou escrevendo que se aqui no lugar de 3. 3x ao quadrado, igual a zero. Muito bem. Agora, esse cara aqui, eu observo que eu posso dividir tudo por 2, né? Dividindo por 2, eu vou ter 3x ao quadrado, menos 37x, mais 84, igual a zero. Tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu estou sendo esperto, vou aplicar aqui a regra do soma e produto, né? Eu sei que 3 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 3. E eu sei que 84 é a mesma coisa do que 3 vezes 28. E daí eu posso, então, escrever, ou melhor, né? Ou melhor, eu vou pôr esse menos aqui, para mim fica mais fácil. Então, eu vou poder ter o seguinte, eu vou ter, então, por soma e produto, que o x é igual a 3, ou que o x é igual a 28 sobre 3. Mas você observa que 28 sobre 3 é o quê? É 9, porque 9 vezes 3 dá 27, mais 1/3. Tá bom? Agora, você observa o seguinte, aonde que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando no intervalo 0,8. O 9 mais 1/3 é maior do que isso, né? É maior do que 8. Então, eu não vou considerar esse termo, tá bom? Então, o único ponto crítico que eu vou poder considerar é o 3. Agora, o que eu vou fazer? De novo, vamos lembrar. Eu estou tentando encontrar o valor máximo da função no intervalo 0,8. O que eu fiz? Eu primeiro encontrei os valores críticos. Qual que é o único valor crítico aqui? É o 3. Então, agora, para encontrar o valor máximo, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Como 3, x igual a 3, é o único ponto crítico de V no intervalo 0,8, temos que o valor máximo é o maior valor entre V das pontas do 0 e do 8 e do ponto crítico. Então, eu vou calcular
o V do 0, o V do 8 e o V do 3. O maior deles vai ser o meu valor máximo. Aí você observa o seguinte, o V do 0 dá 0. Por quê? Ó, só substituir aqui no lugar de x, colocar 0. Dá 0. O V do 8, quanto que dá? Olha aqui, quando eu substituo aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 menos 2 vezes 8. Dá 0. E o 3? O V do 3 vai dar 3 vezes 21 menos 2 vezes 3 vezes 16 menos 2 vezes 3. Observa que todas essas parcelas aqui são positivas, então esse número aqui é maior que zero. É só isso que importa. Por que é só isso que importa? Eu só quero saber quem é o maior valor entre V de 0, V de 8 e V de 3. Quem é o maior deles? É o V do 3. Portanto, V de 3 é o maior valor, é o valor máximo da minha função V no 0,8. Então, eu vou ter que V de 3 é maior do que V de x para todo x pertencente ao intervalo fechado 0,8. Em particular, bom, se ele é maior do que todo mundo que está no intervalo fechado, é lógico que ele vai ser maior do que todo mundo que está no intervalo aberto. E deste modo, V de 3 é o valor máximo de V no intervalo aberto 0,8. Que era exatamente o que a gente queria. Certo? Portanto, o x que nós estamos procurando é 3. Ou seja, o quadrado que vai ser removido da folha deve ter lados medindo 3 centímetros. Acabou. Com alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação do exercício? Algum problema? Tudo tranquilo. Muito bem. Vamos ao próximo exemplo, então. Acho que vou passar ele para cima, para não ficar muito distante um do outro. Já deixei escrito aqui os problemas. Quer dizer, né? Na verdade, para ser justo, eu peguei a folha do PLE e só retirei os problemas. E acrescentei um a mais que não tinha. Vou colocar em outra cor só para ficar diferente daqui. Então vamos lá. Esse é o segundo problema. Vamos ler, né? Primeira coisa a gente vai ler. Então, deve-se fabricar um recipiente cilíndrico. Então, tem que ter a forma de um cilindro. Então, vou destacar aqui, cilindro. De base circular. Um cilindro. Aberto no topo. Com volume 24 centímetros cúbicos. Se o custo do material usado é 3 vezes mais caro, se o custo do material usado para a fabricação da base, a base é 3 vezes mais caro do que o custo do material usado na lateral.
Então, a base é 3 vezes mais cara do que a lateral. E supondo que não há perda de material. Ou seja, quando você recortar, fizer o diabo a quadro lá para montar o teu cilindro, você não vai perder material nenhum, tá? Tudo bem. Supondo que não há perda de material, então, quais as dimensões do cilindro que minimizam o custo? Então, o que você quer? Lembrando, no exemplo passado, o que eu queria? No exemplo passado, eu queria o volume máximo. Aqui, o que eu quero? Eu quero o custo mínimo. Bom, então, nesse eu vou querer o custo mínimo. Então, esse problema é um problema que eu vou ter que adaptar ele para cair numa função que eu vou ter que encontrar o valor mínimo da função. Bom, então, primeira coisa, antes de tudo, que nós faremos é um desenho. Então, eu quero desenhar um cilindro. Então, vamos ver se eu consigo desenhar um cilindro. Então, eu vou desenhar aqui o cilindro nosso, da nossa fábrica. Então, está aqui o nosso cilindro. Vou colocar aqui uma aresta, outra aresta. Acho que aqui eu vou ter que tirar esse bicho. Então, eu vou ter aqui. Lembrando que o topo vai ser retirado, tá? Não tem material no topo. Já tem a base. Muito bem. Então, o que eu quero, né? Eu quero o custo. O custo. Eu estou atrás do custo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, né? Eu quero colocar... Bom, antes, vamos só colocar aqui as informações que a gente tem, né? Eu falei que no diagrama era bom colocar todas as informações. Então, eu tenho volume. O volume desse meu bichinho tem que sempre ser 24 pi centímetros cúbicos. Certo? Eu sei que o custo usado na base, vou escrever assim, CB é custo da base, é 3 vezes mais caro do que o custo usado na lateral. Certo? Eu estou colocando aqui as informações. Então, quais são as únicas informações que o exercício te dá? Ele te fala que o volume é 24 pi centímetros cúbicos e que o custo da base é 3 vezes maior do que o custo da lateral. Agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o custo. Porque o que você quer determinar? Você quer minimizar o custo. Então, vamos colocar agora o custo. Quem vai ser o custo? Eu vou chamar ele de uma função C. C vai ser o quê? Bom, como é que eu calculo o custo? Bom, o custo do material da base. Então, quanto que vai custar para calcular a base? Talvez eu não tenha colocado aqui, né? Vamos escrever aqui. Esse CB. Vamos escrever aqui, ó. Esse CB e esse CL que eu estou considerando aqui são custo do metro quadrado, ou seja, para calcular, para fazer 1 metro quadrado, eu preciso de CB, certo? Da base. E o meu CL é o custo do metro quadrado da lateral. Certo? Então, o que acontece? Quanto que vai custar para eu fazer a base? Custa para fazer a base o quê? Vai custar a área da base vezes o custo da base. Certo? Mas o custo de todo o cilindro vai ser o quê? Vai ser o custo da base mais o custo da lateral. Quanto que é o custo para fazer a lateral? Vai ser a área da lateral vezes o meu CR. Está claro até aqui? Agora, eu vou colocar a informação que eu sei. Eu sei que
o CB é igual a 3CL. Então, no lugar de CB, eu vou colocar aqui 3CL. Então, eu vou escrever assim, ó. 3, área da base, vezes CL, mais área da lateral, vezes CL. Tá bom? Tá claro? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que agora determinar quanto que é essa área da base e quanto que é essa área da lateral. Certo? Então, vamos lá. Por outro lado, só para destacar, né? Eu não escrevi isso em nenhum lugar aqui. Vamos destacar. Esse daqui é a área da base. E esse rapaz aqui é a área da lateral. Muito bem. Agora, vamos escrever quem que é a área da base e a área da lateral. Então, vamos primeiro encontrar a área da base. Quem que é a área da base? Bom, para determinar a área da base, eu preciso colocar os elementos do meu cilindro, que eu ainda não coloquei. Então, vamos colocar. O que eu preciso, né, para calcular a área da base? O que é essa base? Essa base é um círculo. O que eu preciso para calcular a área de um círculo? O único elemento que eu preciso para calcular a área do círculo. Alguém pode me dizer qual que é o único elemento que eu preciso para calcular a área de um círculo? O raio. Então, eu vou chamar de R o raio do círculo, tá bom? Quem que é a área da base? Vai ser πr ao quadrado, tá bom? Agora, e a área da lateral? Base vezes altura. A área da lateral... Não. Tá, calma. Vamos lá. Essa lateral, primeiro, é a lateral de um cilindro, certo? O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa lateral do cilindro em uma figura plana, para eu calcular a área dela. O que eu faço para transformar ela numa figura plana? Seria como se eu pegasse aqui essa lateral e cortasse, e daí eu abro uma folha, certo? Aí eu abro uma folha. Essa folha que eu abro, o que vai acontecer? Ela vai ter aqui uma altura que é exatamente a mesma altura do meu cilindro. E ela vai ter aqui um comprimento que é exatamente o comprimento do círculo. Qual que é o comprimento desse círculo? É 2πr. Então, quem que vai ser a área da lateral? A área da lateral vai ser H, ou melhor, 2πr vezes H, certo? Muito bem. Então, agora eu tenho a área da base e a área da lateral. Assim, eu posso voltar lá no meu custo e posso reescrever ele. O custo vai ser 3 vezes a área da base, vezes CL, mais a área da lateral. Tudo bem? Cheguei nisso. Bom, aí você olha e fala, 3 é constante, π é constante, 2 é constante, CL é constante, mas o R e o H variam. Eu quero encontrar, então eu tenho aí uma função de duas variáveis. E eu quero encontrar o valor, que mesmo? Mínimo. Eu quero encontrar o valor mínimo dessa função, que tem duas variáveis. O valor mínimo dessa função que tem duas variáveis. Mas eu estudei função de duas variáveis? Não. Então, eu tenho aqui uma função de duas variáveis. O que eu quero fazer agora? Como passar para uma função de apenas uma variável? Professor, nesse caso a gente poderia usar novamente uma seção lateral
do cilindro? Uma seção lateral do cilindro. Tá, mas aí o que você conseguiria com essa seção lateral? Pode usar, tudo, pode usar de tudo. De qualquer jeito ia ter outro valor, né? É. De todo modo, o que acontece é assim, você tem a função custo, você construiu ela. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero passar uma única variável. Para transformar numa única variável, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o R em função do H, ou o H em função do R. Ou seja, esse cara aqui que está aparecendo R, na verdade, é uma coisa que depende de H elevado ao quadrado. Ou esse cara que está aparecendo H é uma coisa que depende de R. E deste modo, essa minha função seria uma função que dependeria apenas de R. Tá bom? Então, o que eu preciso fazer agora é escrever, tentar encontrar uma relação entre R e H. Tem uma informação do problema que eu ainda não usei. E é ela que vai me dar essa relação entre o R e o H. Qual que é a informação que eu ainda não usei? O volume, exatamente. Eu ainda não usei que o volume é isso. Certo? Então, agora eu vou usar. Então, sabendo que... Deixa eu tirar do rosa. O volume é igual a 24π mas o volume é 24 por um lado. Mas por outro, quanto que é o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. A altura do meu cilindro é H. Quem que é a área da base? É a área da circunferência. Então, vai ser π. Π é quadrado. É quadrado. Isso. Então, o que eu vou ter? Deste modo, eu vou ter que Hπr ao quadrado é igual a 24π. Então, dividindo por π dos dois lados, e passando o r ao quadrado dividindo, eu vou ter que h é igual a 24 sobre r ao quadrado. Tá claro? Então, eu tenho essa expressão aqui. Tá bom? Tem essa relação. Aí você se pergunta, você pode falar assim, mas se você está dividindo por r ao quadrado, e se o r for zero? Não existe divisão por zero. Mas, geometricamente, eu não estou assumindo o caso r igual a zero. Porque no caso r igual a zero, eu não teria um cilindro. Tá bom? Muito bem. Então, vamos continuar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui, nessa equação. Então, eu vou fazer o seguinte. Substituindo estrela duas estrelas em estrela. Temos. Então, vou substituir agora. Aí, então, o que eu vou ter? Só substituindo. Eu vou ter que o custo vai se tornar o quê? O meu custo vai se tornar... vai ser 3πr ao quadrado vezes CL. Mais 2πrh, mas no lugar de h, eu vou colocar 24 sobre r ao quadrado, vezes o CL. Certo? E agora eu tenho uma função com uma única variável. Então, o custo vai ser 3πr ao quadrado CL mais 48π CL sobre R. Tudo bem? Muito bem.
Então, qual que é o problema que eu tenho agora? Eu quero o quê? Eu quero minimizar esse custo. Então, eu quero... O problema passa agora, o problema pode ser reescrito como encontrar o valor mínimo da seguinte função. Função que eu vou chamar de C. Eu depois vou escrever o domínio dela, tá? Pega um R e o leva em C de R, que é igual a... Bom, só para facilitar, eu vou colocar o 3π em evidência, e daí eu vou colocar... E o CL também. O 3π e o CL eu vou colocar em evidência, só para facilitar as contas. CL em evidência, e eu vou colocar aqui o quê? Eu vou ficar com R ao quadrado mais 16, porque 16 vezes 3 dá 48, dividido por L, tá bom? Essa é a função que eu quero determinar o mínimo. Agora vamos lá, vamos determinar o domínio da minha função. Bom, pode ser no máximo 0, né? O raio é no máximo 0. E o raio, eu posso agora sim crescer o raio o tanto que eu quiser. Apenas lembrando que conforme eu cresço o raio, eu diminuo a altura, porque o volume sempre é constante, certo? Mas eu posso crescer o raio do jeito que eu quiser, desde que eu diminua a altura, indo até mais infinito. Observa que nesse caso, eu não tenho um intervalo fechado. E eu nem vou poder considerar as pontas, porque aí eu vou ter o mais infinito. Mais infinito não é um ponto. Mas mesmo assim, a gente vai conseguir brincar com essa coisa. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, como que eu vou brincar com essa bexiga? Vou fazer o seguinte. Que nem antes. Eu vou calcular o ponto crítico. Então, primeira coisa, vamos calcular o ponto crítico dessa minha função. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou estudar. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos estudar o sinal da derivada. Tá? Vamos estudar o sinal da derivada. Então, vamos brincar com a derivada. Quem que vai ser a derivada da minha C? C' de R é igual ao quê? Vai ser, então, 3πCL vezes 2R menos 16 sobre R ao quadrado, certo? Essa é a derivada da minha função custo, tá bom? Essa é a derivada da minha função custo. Eu quero estudar o sinal dela. Então, vamos ver quando que ela é maior do que zero. Quando ela é maior do que zero? Bom, eu sei, então, o seguinte. Eu sei que ele vai ser maior do que zero quando C e somente C, o 2R for maior do que 16 sobre R ao quadrado, certo? Apenas multipliquei dos dois lados por 1 sobre 3πCL e passei esse 16 sobre R ao quadrado para o outro lado. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dos dois lados pelo R ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque R ao quadrado é positivo, então não altera o sinal da desigualdade. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dos dois lados por 1 sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o fato da raiz cúbica ser crescente, certo? Y é igual a raiz cúbica é crescente. Como a raiz cúbica é crescente, eu vou ter que esse cara vai me dar. Quando eu passar a raiz cúbica dos dois lados, eu não altero o sinal da desigualdade. Então, eu vou ter R maior do que raiz cúbica de 8, que dá 2. Então, a derivada é maior do que zero, C e somente C, o R é maior do que 2. Então, eu posso fazer aquela minha tabelinha, lembrando, né,
que eu estou trabalhando apenas com R maior do que 2. Maior do que 0, desculpa. Então, vamos colocar aqui o sinal. Bom, eu sei que a minha derivada é maior do que 0, sei somente se o R é maior do que 2. Então, se o R é maior do que 2, eu sou positivo. E se o R é menor do que 2? A mesma conta me diz que eu sou negativo. Então, o que a minha função faz? Ela decresce aqui e cresce aqui. Então, por causa deste desenho, deste diagrama, a partir deste diagrama, ou desta tabela, eu tenho o quê? Por esta tabela, eu tenho o quê? Eu sei o quê? Eu sei que o meu C de 2, ela é crescente quando ela é maior do que 2, certo? Então, eu sei que o C de 2 é estritamente menor do que C de x para todo o x que é maior do que 2. Certo? Porque a função é crescente nesse intervalo. E eu sei que o C de x é maior do que C de 2 para todo x que é menor do que 2. Por quê? Porque neste trecho aqui ela é decrescente, certo? E nesse outro trecho ela é crescente. Mas juntando essas duas informações, isto é, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o C de 2 vai ser menor do que C de x, aqui, só uma coisa, né? O meu x maior do que 0. Esqueci de colocar aqui. X pertencente ao intervalo de 0 até 2. Então, juntando essas duas coisas, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu C de 2 é menor do que C de x para todo x pertencente ao intervalo de 0 até mais infinito, exceto pelo número 2. Mas o que isso está me dizendo? Portanto, ou melhor, assim, C de 2 é valor mínimo de C no intervalo aberto 0 mais infinito. E aí acabou. Então, portanto, até já esquecemos o que a gente estava procurando, né? A gente estava procurando minimizar o custo. Quando é que o custo é minimizado? É quando eu tenho que o meu, que eu coloquei, talvez esse foi o problema, eu coloquei x aqui, vamos só para voltar na anotação que a gente estava antes, né? A gente estava trabalhando com R. Só para voltar na mesma anotação. R. Só para voltar na mesma anotação. Mas está na mesma se eu colocar aqui x. Então, o que eu vi? Eu vi que o custo é minimizado quando R é igual a 2. Ou seja, eu vou ter que o meu cilindro, que vai custar menos quando o raio do cilindro, o raio da base do cilindro, for 2. Certo? Então, vai custar menos, portanto, o cilindro de mínimo custo possui raio da base 2. E qual que vai ser a altura? Bom, para saber a altura, eu vou colocar na relação que eu encontrei. Cadê a relação que eu encontrei? Encontrei aqui, ó. Encontrei essa relação aqui. Então, vamos copiar ela e só vou substituir. Quem que vai ser a altura do meu cilindro? A altura do meu cilindro vai ser 24 dividido por 4. Ou seja, 6 centímetros, né? Eu estou trabalhando o tempo inteiro com centímetros. Centímetro aqui, centímetro aqui. E acabou. Ficou claro?
Esse, então, vai ser o cilindro que vai minimizando. Observa que para a resolução deste cara aqui, eu não usei aquela coisa de ter o máximo nas pontas ou no ponto crítico. Mas eu usei aí, de uma maneira esperta, o teste da primeira derivada. Na verdade, essa coisa que eu coloquei aqui, de pegar o CR maior do que 2, quando R é maior do que 2, isso daqui, esse cara é, de fato, a demonstração do teste da primeira derivada, certo? Então, quer dizer, eu estou usando uma versão mais poderosa do teste da primeira derivada. Na verdade, por isso que é importante eu saber a demonstração das coisas, tá? Eu não estou usando, de fato, o teste da primeira derivada, mas eu estou usando a noção que a demonstração do teste da primeira derivada nos deu. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu? Muito bem. Se todo mundo entendeu, vamos passar ao próximo. Ai, eu deixei o desenho aqui. Deixa eu tirar o desenho. Bom, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esse. E daí eu faço a chamadinha. Bom? Na verdade, só verifico quem veio. Não tirei a aula, não. Né? Se eu tirar, vocês me avisam. Nossa, no PLE, estava vendo que no PLE eu dei mais aulas. Eu preparei 26 aulas. Para esse período, eu só consegui preparar 22. Aqui teve uma aula exclusiva para o L'Hopital, outra para funções hiperbólicas. Ah, verdade. Verdade. Teve aquelas que eu gravei, né? Que eu só gravei. Isso, no Natal e no Ano Novo. Foi, exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Deixa eu fazer aqui. O Alex está presente. O Daniel. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, viu? Mas eu vou. Já falei, acho que isso mais de uma vez. Eu estou achando muito pouco tempo. Eu não sei se eu estou enganado, ou se é por causa do modelo virtual. Mas eu acho que seria importante se vocês tivessem mais tempo. Infelizmente, a gente não tem, né? A gente tem que fazer uma escolha. Ou faz deste modo, ou eu te dou menos conteúdo e não contemplo toda a ementa, e daí você vai para cálculo 2 sem ter visto toda a ementa de cálculo 1. E daí vai sofrer em cálculo 2. Então, sofrer em algum momento. Infelizmente. Daniel. Depois, Fernando. Quer dizer, mas sofrer, estou sendo muito dramático, né? Não é sofrer também, não é tudo isso, não. Até que não dê para acompanhar. Em esforço.
João Christian. José Francisco. José Vinícius. Luciano. Muito bem. Feita a chamada. E aí, estão conseguindo fazer o exemplo? Eu peguei a anotação lá do PLE. Tentar fazer sozinho. E cheat aqui. Mas é compreensível bastante essa aqui. Tá. Estou fazendo algumas coisas diferentes do jeito que eu fiz lá. Esse mesmo último que eu fiz, você pode observar que eu fiz de uma maneira bem diferente. Eu acho que essa maneira que eu fiz hoje é muito mais compreensível. Verdade. De entender. Bem diferente. Muito bem. A gente vai evoluindo, né? Vai melhorando. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse daqui agora. Então, eu vou primeiro ler. É o mesmo? Ah, não. Tá. Desculpa. Posso ler aqui. Determine o volume máximo do cilindro circular reto. Então, eu quero o quê? Eu quero o volume máximo. Eu vou destacar aqui. Volume máximo. E um cilindro circular reto. Cilindro circular reto. Que pode ser inscrito em um cone de altura 12 centímetros e raio da base 4 centímetros, sabendo que o eixo do cilindro do cone coincide. Tá. Eu acho que esse daqui é mais fácil eu já ir desenhando. Então, vamos desenhar. Eu tenho aqui um cilindro circular reto. Então, eu vou desenhar aqui um cilindro. Então, eu vou desenhar aqui um cilindro. Não. Eu estou colocando aqui um cone, né? Porque tá bom. Vamos de novo. Eu quero determinar o volume máximo do cilindro. Mas esse cilindro, ele pode ser inscrito num cone. E eu tenho informações desse cone. Então, eu vou começar desenhando o cone, porque dentro do cone tem o meu cilindro, tá? Então, estou colocando aqui o cone. Agora, dentro do cone, eu vou desenhar o meu cilindro.
Então, vamos desenhar agora o cilindro dentro do cone. Então, e eles têm o mesmo eixo, né? Uma das informações do exercício é que eles têm o mesmo eixo. Então, está aqui, por exemplo, o eixo. Então, agora eu vou desenhar o meu cone. Poderia estar fazendo, não sei porque eu estou pontilhando. Esse aqui é o meu cone. Aqui, por exemplo. Então, tem aqui um cilindro, um cone e um cilindro que está dentro desse cone. Só para ficar mais fácil, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou deixar essa parte aqui achurada. Eu vou achurar essa parte aqui. Pontilhada. Deixa ela pontilhada. Achurada não, pontilhada. Muito bem. Então, esse daqui é o meu cilindro que está dentro de um cone. Bom, agora, vamos ver. Eu quero determinar o volume máximo. Quem que eu quero? Eu quero o volume do cilindro, certo? Então, eu quero determinar o volume do meu cilindro. É isso, esse é o principal objetivo. Bom, para calcular o volume do cilindro, eu preciso das dimensões do cilindro. Quais dimensões? Eu preciso do raio da base, porque eu preciso calcular a área da base, e eu preciso da altura do meu cilindro. Então, quem que é o volume desse meu cilindro? Vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Tá bom? Então, eu preciso eu quero calcular o volume. Qual que é o nosso objetivo? Eu quero calcular o máximo valor desse cara. Quem é o máximo valor desse cara? Tá? Esse é o nosso objetivo. Certo. Agora, então, de novo, nesse caso, eu tenho duas variáveis, o H e o R. Eu quero o quê? Eu quero usar nossas ferramentas desenvolvidas nas nossas aulas. Então, eu quero passar uma função de uma única variável. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar uma relação entre o R e o H. Da onde vai vir essa relação? Provavelmente virá do fato do meu cilindro estar inscrito num cone. E esse cone, eu tenho informações dele. Quais informações eu tenho do cone? Vamos agora colocar as informações que eu tenho sobre o cone. Eu sei que esse cone tem, por exemplo, altura de 12 centímetros e o raio da base 4 centímetros. Essas são as informações que eu tenho do cone. Bom, agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer colocar, então, quero encontrar uma relação entre o R e o H, utilizando o cone. Então, o que eu quero? Eu quero uma relação queremos uma relação entre o meu R e o meu H. Tá? Quero uma relação entre eles, para cair numa função de uma única variável. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Para cair nessa relação, o que eu vou fazer? Eu vou tentar... Bom, eu não sei muita propriedade geométrica de figuras espaciais, para colocar em relação. Mas eu sei de figuras planas. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou querer, a partir deste desenho que eu coloquei para vocês, cair numa figura plana. Para isso, eu vou pegar a seção transversal.
que é a seção transversal? Aqui é um S. O que é a seção transversal? É como se eu pegasse um plano e viesse aqui, ó, nesse eixo e cortasse, certo? E daí eu vejo o que eu vou obter. Quando eu faço esse corte, o que eu obtenho dentro da lâmina? O que a lâmina vai estar cortando? A lâmina vai estar cortando o meu cone, só que quando ela cortar, esse cone vai virar um triângulo, certo? Esse cone vai virar um triângulo. E o meu cilindro vai virar um retângulo. Tudo bem? Alto poder de abstração, tá? Esses caras todos são... Opa, deixa eu terminar aqui de desenhar. Eu tenho esse valor aqui igual a esse valor, e esse comprimento aqui igual a esse comprimento aqui, tá? Por isso que eu falei alto poder de abstração. Muito bem. Agora, eu observo o seguinte. Eu vou separar aqui dois triângulos que eu tenho. Eu tenho esse triângulo que vem do cone. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, que vem do cone. Certo? E eu tenho esse triângulo dessa parte aqui. Tá? Então, eu tenho esse triângulo. Observe que o que esses triângulos têm em comum? O que eles têm em comum é esse ângulo aqui. Esses dois triângulos têm em comum esse ângulo, digamos, alfa. Tá? Então, eu tenho alfa aqui e eu tenho alfa aqui. Bom, o que mais que eu sei desses triângulos? Essa altura desse triângulo da esquerda é a altura do cone. É 12. Essa base do triângulo é a base, é o raio do cone, que é 4. Essa altura do triângulo menor, ela vai ser a altura do cilindro. Essa base menor vai ser o quê? Bom, se fosse daqui até aqui, ó, se fosse nesse trecho aqui, eu teria o raio. Então, o que eu vou ter? Eu tenho o tamanho, o raio da base do cone, menos o raio da base do cilindro. O raio da base do cone é 4, do cilindro é R. Então, vai ser 4 menos R. Bom? Então, eu tenho esses dois triângulos. Esses dois triângulos, agora, a partir deles, eu consigo construir uma relação entre o R e o H. Qual relação que vai ser? Será o seno. Desculpa, a tangente. Bom, porque a tangente de alfa é o quê? Bom, por um lado, a tangente do triângulo maior vai ser o cateto oposto, que é o 12, dividido pelo cateto adjacente, que é o 4. E o outro vai ser H sobre 4 menos R. Mas então, quer dizer que eu tenho a seguinte relação. Eu tenho que 12 sobre 4 é igual a H sobre 4 menos R. Mas isso vai implicar, então, no seguinte. 12 sobre 4 é a mesma coisa do que 3. Então, eu vou ter 3 vezes 4 menos R igual a H. Olha só, então eu tenho uma relação do H, certo? Então, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder pegar essa relação que eu tenho do H e substituir aqui. Então, eu vou chamar esse aqui de estrela.
Eita, depois eu vejo como que eu corrijo essa falha que eu fiz aqui. 2 estrelas. E daí que eu vou fazer? Substituindo 2 estrelas em estrela, temos. O que eu vou ter, né? Vamos copiar aqui o estrela. Esse cara aqui. E é quem eu quero determinar o máximo. Esse cara aqui. Aí, eu vou substituir o valor de H que eu tenho lá, que é π r ao quadrado. O 3 eu vou colocar aqui, 4 menos r, certo? Ou seja, vai ser 3π, 4r ao quadrado, menos r ao cubo. Então, o que eu quero? Eu quero determinar o valor máximo dessa função. Então, eu quero determinar o valor máximo dessa função. Então, nós queremos o quê? Queremos o valor máximo da função v, que vai... Meu r é sempre maior do que zero, de zero até mais infinito. Tem o mesmo problema de antes, né? Não, meu raio... Não tem o mesmo problema de antes, não. O meu raio é, no máximo, 4, certo? Não pode chegar no 4, na verdade. Então, ele é de 0 até 4. Porque o raio do cilindro não pode ser maior do que o raio do cone. 4 indo em R, que pega um R e leva em V de R igual a 3π, 4r ao quadrado menos r ao cubo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero determinar o valor máximo dessa função, tá bom? Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, importante, né? Essa função aqui ela é interessante porque ela está definida no intervalo fechado, aberto. Então, talvez ela seja até mais fácil. Mas eu vou fazer ela do mesmo jeito que eu fiz o outro, utilizando essa demonstração do teste da primeira derivada. Note o seguinte, note que... Então, eu vou calcular a derivada dela e vou depois estudar o sinal. A derivada dessa minha função é o quê? É 3π, 8r, menos 3r ao quadrado. Observa que essa derivada ela é maior do que zero, c e somente c. Eu tenho o meu 8r, multiplico dos dois lados por 1 sobre 3π, 8r menos 3r ao quadrado é maior do que zero. Mas isso acontece c e somente c, 3r ao quadrado é menor do que 8r. Agora, você observa que eu estou trabalhando no caso em que R está entre 0 e 4. Em particular, o R é maior do que zero. Então, eu posso multiplicar dos dois lados por 1 sobre R, sem alterar o sinal da desigualdade. Vou ter, então, 3R menor do que 8. C e somente C. Então, R é menor do que 8 terços. Claro? Certo. Aí, só para a gente ver, né, que esse 8 terços está, de fato, menor do que 4, eu observo que ele é 2, que 8 é 6 mais 2. 6 dividido por 3 dá 2, mais 2 terços. E esse cara, lógico, que é menor do que 4, tá? Então, ele é um cara legal. Então, eu vou ter agora, vamos estudar o sinal do meu volume. Então, eu vou colocar aqui o 2 terços, eu vou colocar aqui o 0, na verdade é aberto, né? Vou colocar o 0, e eu vou colocar o 4, que é o máximo, né? Bom, daí eu observo o seguinte, a minha derivada, ela é positiva quando o meu R é menor do que esse valor, né? 8 terços, não 2 terços. 8 terços.
Então, ele vai ser positivo aqui, negativo aqui, tá? Então, a minha derivada, ela cresce, a minha função, desculpa, cresce, depois decresce. Então, o que eu vou ter? Logo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o V de 8/3 vai ser... Bom, nesse primeiro trecho, né, de 0 até 8/3, a minha função, ela é crescente. Então, 8/3 é maior do que V de x para todo x que está no intervalo de 0 até 8/3. E nessa outra, no outro intervalo, eu vou ter que 8/3, a minha função é decrescente. Então, 8/3 vai ser maior do que V de x para todo x pertencente, porque agora é decrescente, a quem está de 8/3 até 4. Isso porque o x é maior do que 8/3, né? Decrescente, então, a desigualdade inverte. X maior do que 8/3, V de x menor do que V de 8/3. Tá bom? Muito bem. Mas, pelos dois casos, juntando os dois, eu vou ter, então, que V de x vai ser menor do que V de 8/3 para todo x pertencente ao intervalo de 0 até 4, exceto pelo ponto 8/3. Horas. Portanto, V de 8/3 é o valor máximo. Na verdade, não é o, mas é um valor máximo. É valor máximo de V no intervalo de 0 até 4. Tá bom? E eu queria exatamente isso. Então, quer dizer, de novo, né? Eu coloquei X e não R. Só deixa eu alterar aqui, colocar R. Coloco aqui R, 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 R. Então, o valor máximo é atingido quanto? Quando? Quando R é 0,4. Desculpa, 8/3. Vamos lembrar aqui que eu queria, né? Determine o volume máximo do cilindro circular reto. Então, quem que é o volume máximo? O volume máximo vai ser o volume obtido nesse instante. Então, esse daqui é o valor procurado. É o valor, e, portanto, V de 8/3 é o valor procurado. Daí, para terminar, né, você pode pegar e só substituir no lugar do R aqui nessa expressão, colocar o 8/3 e acabou o exercício. Bom, não tem mais o que fazer. Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Acho que a gente tem tempo para mais um exemplo, né? Para a gente fazer o último exemplo. Então, vamos lá. Último exemplo. Considere duas rodovias. Uma no sentido norte-sul e outra no sentido leste-oeste. Eu já vou desenhar para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu tenho aqui uma rodovia no sentido norte-sul, indo para o norte, e outra no sentido leste-oeste. Bom, aí eu tenho o seguinte, elas se interceptam em um ponto P. Então, tem aqui um ponto P. Suponha um carro viajando para leste, passando por P às 10 horas. Então, vamos colocar que eu tenho um carro, eu vou dar o nome dele de carro A.
o carro A está aqui no ponto P às 10 horas. E daí, esse carro, quando um carro viajando para leste, passando por P às 10 horas, com velocidade constante de 20 km por hora. Vai estar viajando para leste, vai estar vindo para cá, com uma velocidade de 20 km por hora. Muito bem. Neste mesmo instante, outro carro está a 2 km ao norte de P. Então, se o outro carro está a 2 km ao norte, ele está aqui. O carro B está aqui a 2 km. Às 10 horas também. Ao norte de P. E ele está viajando ao sul. Esse outro carro está viajando. Vamos desenhar essas coisas do outro carro de outra cor para a gente não se confundir. De vermelho. Então, esse outro carro ele está viajando para o sul a uma velocidade de 50 km por hora. Aí ele fala assim, determine o instante que os dois carros estarão mais próximos. Ou seja, vai passar o tempo, o carro B vai vir mais para baixo, o carro A vai vir mais para a esquerda, eu vou querer pegar aqui a distância entre eles e pegar a distância mínima, certo? Muito bem. Muito bem. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer calcular essa distância T, certo? Então, se eu quero calcular essa distância T, primeiro, o que eu preciso colocar? Passado T minutos ou T horas após as 10 horas, qual é a posição do carro A e qual é a posição do carro B? Então, observe o seguinte, após T horas, ou seja, T horas depois de 10 horas, a posição de B vou colocar primeiro do A. Posição de A bom, eu vou considerar essas estradas como se fosse sistema cartesiano, certo? Então, a posição do carro A vai ser o quê? Bom, o carro A, ele está aqui na estrada horizontal, certo? Então, ele vai ter viajado o quê? A velocidade dele é 20, né? 20 km por hora. Então, vai ser 20 vezes T. E a posição vertical dele é sempre 0. Tá bom? E a posição do carro A? Desculpa, do B. A posição do carro B vai ser o quê? Vai ser, bom, o carro B, você observa que ele está vindo para baixo, tá? Então, ele tem uma velocidade negativa. Ele começa com 2 km. Então, vai ser 2 menos 50T, certo? Lembrando que ele está na vertical. Então, sempre a posição dele horizontal é 0 e vertical é essa. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu quero? Eu quero a distância entre eles. A distância entre eles. Vou chamar de D de T. Quem vai ser D de T? Vai ser a raiz quadrada da distância desse carro aqui, que é 20T ao quadrado. Então, vai ser 20T ao quadrado, mais a distância do outro, que é 2 menos 50T ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Então, essa vai ser a distância. O que eu quero? Eu quero calcular o quê? O que o exercício está me pedindo?
O exercício determina um instante que os dois carros estão mais próximos. Então, o que eu quero? Eu quero determinar o valor mínimo dessa função. Eu vou encontrar um t, lembrando que o t é depois de 10 horas, então, quem vai ser o instante que a distância vai ser mínima? Vai ser 10 horas mais esse t que eu encontrei, tá bom? Então, vamos lá. Essa distância, eu vejo que eu posso reescrever isso. Vou escrever aqui direto, tá? Para ganhar tempo, vai ficar 2900t ao quadrado, menos 200t, mais 4, raiz quadrada de tudo isso. Certo? Então, eu quero achar o valor mínimo dessa função. Então, eu quero, na verdade, queremos o valor mínimo da função d, que vai de 0 até mais infinito, indo em R, que pega um t e leva em d de t, tá? Mas daí você observa que eu tenho uma raiz quadrada. Raiz quadrada pode dar muito trabalho. Então, eu vou evitar trabalhar com a raiz quadrada. Eu vou trabalhar com uma outra coisa, sem raiz quadrada. Mas eu observo o seguinte, se eu achar o maior valor dentro da raiz quadrada, como a raiz quadrada é crescente, eu encontro o maior valor de toda a raiz quadrada, certo? Então, como raiz quadrada é crescente, como y igual a raiz de x é crescente, é suficiente determinar o instante em que temos o maior valor, ou o valor máximo, mínimo, né? De a função agora sem raiz quadrada. Certo? Então, eu quero o mínimo valor dessa função. Qual que é o t em que essa função assume o mínimo valor? Bom, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular... Esse daqui é o meu f. Esqueci. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Vou fazer igual antes. Eu vou calcular, vou estudar o sinal da derivada. Bom, note que a derivada dessa função vai ser o quê? Ela vai ser 2 vezes 2900t menos 200t. Certo? Aí, que 200t? Então, essa derivada vai ser maior do que zero. 6 somente C, acontece o quê? 6 somente C, o t é maior do que 200 sobre 2 vezes 2900. Mas esse cara é a mesma coisa do que 1 sobre 29. Tudo bem? Muito bem, porque daí eu cancelo 00 com 00, 2 com 2 e sobra apenas o 29. Logo, o que eu vou ter? Como que vai se comportar aqui a minha função? A derivada dela, ela é o seguinte, ela é maior do que zero, sem somente C, o t é maior do que 1 sobre 29. Então, aqui é mais, aqui é menos. Então, a minha função f, ela decresce e depois cresce. Assim, o que eu vou ter? Que nem antes. Eu vou ter que v, pelo mesmo motivo de antes, eu vou ter que v de 1 sobre 29 é valor mínimo de f em 0 até mais infinito. Portanto, o instante procurado
é o 1 sobre 29. Concluindo, que os carros estão mais próximos. Qual que é o instante que os carros estão mais próximos? O instante que eles estão mais próximos, no instante, ou melhor, né? Deixa eu escrever do jeito que eu falei. Eu acho que fica melhor. O momento que os carros estão mais próximos é às 10 mais 1 sobre 29. Se você quisesse, poderia transformar esse 1 sobre 29 em minutos, mas não precisa. Horas, tá? Então, em que hora que os carros estarão mais próximos? Vai ser 10 horas mais 1 sobre 29 horas. Claro? Muito bem. Eu tinha preparado mais um exemplo para vocês, mas vai ficar aqui e fica de exercício para vocês pensarem nele. Alguém tem alguma dúvida da aula? Eu vou terminar a aula aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, podemos aproveitar esses últimos momentos para tirar as dúvidas. Uma dúvida? Não? Então, só lembrando, pessoal, na próxima aula, na terça-feira, acabou o conteúdo da prova, tá? Acabou o conteúdo da prova. Aí, na terça-feira, o que eu vou fazer? Eu vou preparar alguma coisa para a gente conversar, né? Um material de um assunto que faz parte da ementa do curso, mas que eu não vou cobrar na prova. Todavia, se vocês quiserem tirar dúvida de algum exercício ou algum exercício proposto pelo livro, ou que está feito no livro, um exemplo que você não entendeu, vocês me avisam com antecedência, e daí eu não faço a aula, tá? Daí a aula que eu preparei, o que eu vou fazer? Eu vou apenas mandar vou escanear as minhas folhas, vou mandar para vocês estudam isso depois, porque é assunto da ementa, mas a gente teve que fazer uma escolha para a gente conseguir cumprir a ementa de assuntos que eu acho mais importante, tá? Por exemplo, o assunto que eu pretendo falar, por exemplo, é funções hiperbólicas. Eu achei mais importante passar hoje uma aula de otimização do que uma aula de funções hiperbólicas, por exemplo, tá? Mas, então, é isso. Joia? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando aqui a transmissão. Encerrei a gravação. E até mais para todos vocês.